Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que é fiel, aquele que nos sustém, a destra da sua justiça, aquele que a pedra angular que nos apoiou, num fundamento seguro, do qual ninguém pode colocar outro. E assim a palavra diz que ele, tendo mais honra do que a própria casa, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque o construtor tem mais honra do que a própria casa. Assim, quando ele passou aquelas medidas a Noé, assim, quando tudo foi passado, as medidas daquele templo terreno, e ele disse, na verdade, derrubarei este templo. E eles diziam, levou 46 anos para ser feito, e tu derribará e construirá em 3 dias. Um corpo ele preparou, aleluia. Deus Altíssimo, único e verdadeiro, se fez através da habitação daquele. Com 12 anos, os doutores da lei ficavam maravilhados do ensino que ele crescia pleno do Espírito, aquele que devemos sempre buscar estar cheios da sua perfeita e agradável vontade, sempre na vigilância, na oração, assim como ele nos concede de graça ofertamos. Pecador, o pior entre vós, mas alcançamos a graça e a sabedoria, o favor imerecido, para anunciar a verdade, mesmo não sendo merecedores, pecadores com coração contrito, arrependido, frutos dignos de arrependimento, porque ele veio buscar pecadores e não justos. A alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Assim como ele já dizia, nem eu vos condeno. Por esta palavra proclamada nos últimos tempos, eu vim salvar aqueles que estão rumo à condenação. Mas aquele que me rejeita, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou, será arrancada nos últimos tempos. Antes daquele grande dia, ele nos dá sinal, o joio sendo amarrado em feixes, aqueles que são acusadores de nossos irmãos que perseveram na fé, do qual a palavra diz que por um tempo eles iriam vencer aqueles que santificam enquanto há tempo, assim como purificam enquanto há tempo, por conta da imparcialidade do Senhor. Assim como permitiu um tempo para que eles seguissem acumulando as suas iniquidades e receber o seu galardão, que é como um castigo, a porta dos seus ministérios foi fechada, encerrada, as sinagogas de Satanás. E agora é tempo do Senhor derramar a sua sabedoria sobre toda a terra como um aguaceiro, aonde não há necessidade de ensinar a ninguém quem é Deus. Assim como ele derrama do seu Espírito para aqueles que venham a se arrepender, assim como transforma o coração de pedra num coração de carne. Ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A palavra diz: aqueles que assim não procede, fere a terra com desgraça. Assim como também ele nos ensina que aqueles que rejeitam, ao invés de usar a marreta que desmiuça toda a dureza do coração, ele embrutece mais ainda. Lembrai-vos de Faraó. E assim ele tem um cetro de ferro a ponto de quebrar o vaso, onde ele disse: antes não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o folho de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão
que possa retê-lo. Tem a chave da morte, do inferno, a chave de Davi que carregou sobre os seus ombros, para lançar tanto o corpo como a alma onde o seu verme não se queima. A este temeis. Juiz legislador se opõe aos arrogantes e concede graça àqueles que se humilham diante dele, aonde a palavra diz que assim como ele tem poder para salvar, como para aniquilar, assim nos diz o Senhor. Por isso, retende sempre a verdade em vós, sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, porque a uns é dado pelo Espírito palavra de sabedoria, e a outros pelo mesmo Espírito palavra de entendimento. Entendimento são aqueles que apropriam da chave da sabedoria e aplicam em seu coração o entendimento que é desviar do mal. Mas aqueles que apropriam da chave da sabedoria não herdam o reino dos céus e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. A palavra diz que é como fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles. Por isso apartai-vos destes, maldito do homem que confia num coração enganoso que faz muitos planos, mas não prevalece. Melhor para aqueles que estão com o coração segundo o coração de Deus, planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.